Boa noite, aqui é Alexander Salles. Vou estar aqui apresentando um trabalho sobre fluidos de usinagem verde para aplicações em usinagens sustentáveis, né? Então o grupo é composto por Alexander Salles, Diogo, Gabriel Alves, Loiverson e Silvio Bravin. Então aqui é Alexander Salles, vou falar sobre a introdução, né? Então, esse óleo sustentável, né? O óleo vegetal que é chamado, tem preocupações industriais sobre o bem-estar das partes interessadas. Então, no caso, tem a preocupação da empresa e dos seus empregados, né? Questões financeiras, questões com políticas e questões também com a saúde do empregado também. Então, os MWFs de óleo mineral, eles podem ser prejudiciais à saúde ao longo do tempo, né? Então, quando a gente vai usinar e a gente usa o óleo mineral para auxiliar na nossa usinagem, né? Nosso acabamento, até mesmo para fazer o furo de centro que a gente tem que usar no mandril para fazer o furo de centro com a broca, que ali vão saindo fumaças, né? Então aquela fumaça, aquele gás ali pode ser prejudicial para quem pode estar manuseando o torno, né? Temos as questões também do custos operacionais mais baixos, né? Porque como o óleo vegetal ele tem a função de prolongar a vida útil das ferramentas, né? Tanto da ferramenta de corte e tanto da ferramenta que está sendo usinada, você demora um pouco mais para trocar, por exemplo, a ferramenta de corte. Então, você tem um custo mais baixo, né? Contando lá no final do mês, você já tem uma diferença no custo. As preocupações, claro, né, com a poluição ambiental, né, que precisamos nem entrar em detalhes, e os desafios quanto às limitações das propriedades dos óleos vegetais. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia, né, que foi utilizado nesse artigo. Uma metodologia snowballing, que é uma técnica de busca de estudo, né? Então foram utilizados diversas plataformas, posso dizer assim, né? Que como você está vendo aí na imagem, de pesquisa. Então, o que é esse método, né? Então o método se baseia em palavras-chave que você pode utilizar, né, para o início do seu artigo, e ele vai fazendo as pesquisas, né, pesquisas acadêmicas de artigo e tal, no qual você pode vir a se basear durante o seu artigo, né, durante o tempo que você vai fazendo o seu artigo. Então ele te dá primeiro uma base de bancos, né, de conteúdo que você pode usar, né, e fica melhor, né, para que a gente possa entender quando a gente vai usar, né, onde a gente vai usar e como a gente vai aplicar. Então ela te dá uma base muito boa para o seu artigo, né, que essa técnica de busca de estudos, né. E as fases de utilizações e eliminações de MWF foram criticamente revistas, né, a fim de identificar lacunas, investigações e orientações futuras. Então, por isso que esse banco, esse tipo de pesquisa é bom, porque te dá uma ampla quantidade, né, de artigos que, se faltar alguma coisinha no outro, você tem aqui um outro artigo que fala sobre a mesma coisa, que você pode encontrar algumas lacunas e fazer um artigo final bem completo, né? Uma boa noite, pelo horário que eu estou gravando. Sou o Diogo e vou falar um pouquinho mais sobre o motivo pelo qual o artigo trata principalmente da mudança que a indústria está tendo no uso de óleos à base mineral para o uso de óleos à base vegetal. Bom, primeiro, as pessoas têm que entender que hoje as indústrias estão em uma busca e uma corrida para o sustentável.
o sustentável, principalmente quando você trata de uma usinagem, por exemplo, que constantemente está usando produtos que são usados e depois liberados na natureza. E só de pensar que existe uma possibilidade de aplicação sustentável para a base de óleo vegetal na usinagem, essas pesquisas são de extremo destaque hoje. E outro motivo para a substituição é só de você pensar nas consequências do uso de um óleo à base mineral. Primeiramente, eles são frequentemente usados nas indústrias, entende? De usinagem, hoje em dia. E esses mesmos, eles não só causam consequências para a natureza, já que eles são pouco biodegradáveis, como também causam consequências para o próprio usuário, para o profissional que está fazendo o uso deste óleo. E ele pode causar, por exemplo, no usuário irritação na pele, doenças respiratórias e até câncer nos trabalhadores. Esses óleos eles registram um baixíssimo valor de biodegradabilidade, sendo isso a causa de você não poder liberar ele no ambiente sem antes fazer um tratamento. Então isso já é outro motivo, você tem um gasto para fazer o tratamento antes de liberar ele no meio ambiente. Por esses e outros motivos, a necessidade de uma troca do óleo à base mineral para a base vegetal no uso de grandes empresas industriais é um assunto de extrema importância, que vem gerando estudos em cima de estudos para o desenvolvimento de um bom óleo vegetal para que esse entre como um substituto definitivo. E esse também é um dos motivos dos estudos do nosso artigo. Bem, meu nome é Silvio Júnior e eu vou dar início à minha participação no trabalho falando um pouco sobre, bem rapidamente, sobre os MWFs à base de óleo mineral. Hoje a gente tem uma grande consciência de que este tipo de óleo foi por muito tempo o principal lubrificante presente na indústria. E em alguns momentos ele foi o único. Porém, com o tempo isso vem mudando, principalmente aos seus defeitos. Não na lubrificação, mas muitas vezes fora dela. São diversos registros de doenças como consequência do manuseio prolongado desse tipo de óleo, que ajudou a questionar a saúde dos trabalhadores, e também algumas questões ambientais que são frequentemente levantadas contra não só o uso dos lubrificantes, mas de outros diversos derivados de fontes minerais. O óleo lubrificante ele é importante para a usinagem porque ele lubrifica e refrigera a ferramenta de corte e a peça que está sendo usinada. Foi feito um teste de usinagem a seco com material AISI 304 com um corte controlado com a velocidade de 64 metros por minuto e a profundidade de corte de 0,2 milímetros por rotação. O gráfico da esquerda é o gráfico do calor do cavaco saindo na hora do corte. E o gráfico da direita mostra o ponto de cisalhamento, o calor no ponto de cisalhamento, que mostra a ferramenta de corte, um laranja avermelhado, e a matéria que está sendo usinada mais fria do que a ferramenta de corte. O óleo ele atua exatamente nesse ponto de cisalhamento, porque ele lubrifica e refrigera a ferramenta, o que dissipa mais o calor, ajuda a dissipar mais o calor. O calor passa da ferramenta de corte para o material que está sendo usinado. Isso é bom porque acaba que não sofre elevação de temperatura. E essa elevação de temperatura é ruim porque a ferramenta perde vida útil, perde a afiação dela mais rápido com a temperatura muito alta. Também um teste para ver qual era o melhor óleo lubrificante, os óleos vegetais ou os óleos minerais. Esse teste ele foi feito usinando um aço AISI 316L, que é muito parecido com o aço AISI 304. Cromo, tem a mesma composição, cromo, níquel, silício, manganês e carbono. A única diferença é o teor de molibdênio dele é maior, que tem o teor entre 2 e 3%, enquanto no 304 é muito pequeno. Isso faz com que esse aço ele seja mais resistente à corrosão, mas continua sendo um aço duro para o teste, né? O óleo do vegetal, eles tiveram melhores resultados na vida útil da ferramenta, na comparação com o óleo mineral, 177% a mais. E teve também a redução na força de impulso
durante a perfuração, de 7%. E estudos revelaram que as estruturas de triglicerídeos que tem nos óleos vegetais fornecem qualidades desejáveis para os lubrificantes e também as longas cadeias de ácidos carboxílicos. Eles aumentam a vida útil da ferramenta, porque eles fazem um lubrificante com maior resistência ao atrito, porque ele é um lubrificante bom. É um lubrificante que, no ponto de cisalhamento, ele atua perfeitamente, tirando o máximo atrito entre a ferramenta de corte e o material que está sendo usinado. O que é bom, porque o atrito ele gera calor e o calor gera a perda da vida útil da ferramenta. Bem, agora falando um pouco sobre as propriedades e as características que possui um MWF à base de óleo vegetal, a gente tem que citar também que as indústrias estão buscando fontes alternativas aos MWFs e, no caso, aos MWFs de óleo à base mineral. E, nesse caso, os óleos vegetais estão sendo muito bem vistos, uma vez que eles podem se decompor por enzimas de micro-organismos presentes no ambiente e algumas reações químicas. Uma pesquisa que cita o artigo mostra um melhor desempenho de MWFs à base de óleo vegetal, indicando ali que as propriedades que ele possui e algumas características proporcionam um melhor resfriamento e capacidade de lubrificar a ferramenta durante a usinagem. Isso já em comparação com MWFs à base de petróleo. Pesquisas desse tipo estão influenciando as indústrias hoje a buscar esse tipo de fonte de MWF. A solução de MWFs à base de óleo vegetal com água mostrou um melhor resfriamento, porém, um melhor resfriamento, lubrificação, além de uma retenção de fluido na ferramenta de corte, pois o óleo base vegetal possui um maior índice de viscosidade. Porém, hoje, nem tudo são flores, né? E o óleo vegetal possui uma tendência maior em ser oxidado quando exposto, o que prejudica o processo de usinagem. Com isso, os óleos vegetais demonstraram uma baixa capacidade de resistir à umidade. Bem, falando agora sobre alguns dos desafios presentes nos óleos vegetais, foram feitos alguns testes que buscaram uma melhor formulação de MWFs à base de óleos vegetais solúveis em água. O mais bem sucedido foi a emulsificação, onde se misturam as fases aquáticas e oleicas com muita força, com o objetivo de dispersar o óleo na água e vice-versa. A água ajuda em uma das características ruins dos MWFs à base de óleo vegetal, que é a resistência ao calor. Porém, um misturador com uma eficácia alta é um grande desafio graças à grande resistência de dispersão. O artigo traz a tecnologia de ultrassom como uma solução para dispersar esse óleo. A gente tem aqui na imagem, eu, para ser bem sincero, não entendi muito bem o processo, mas o artigo nos dá a imagem onde fala sobre o processo de emulsificação, que existe ali a presença de um emulsificador que é usado para o processo, para facilitar a mistura. Esse emulsificador possui uma cabeça hidrolífica e uma cauda lipofílica, que se posiciona ali para aumentar a estabilidade durante a mistura. Na usinagem, MWFs à base de óleos vegetais demonstraram bons aspectos em comparação com óleos à base de mineral. O artigo nos traz alguns testes feitos com MWFs à base de óleo de coco em AISI 304, aço macio e também ferro fundido. Foi então observado um menor desgaste da ferramenta de corte com o uso de óleo de coco em comparação com o óleo mineral disponível comercialmente. A capacidade de diminuir a rugosidade da peça também foi notada pelo artigo, mostrando uma redução de 12,12% no AISI 304, de 27,78% no aço macio e 26,75% no toneamento desses materiais. Nesse relatório, não se obteve dados de corrosão com os testes feitos em MWFs de óleo de coco solúvel em água, visto que, no momento, poderia afetar com ferrugem o material de trabalho. Isso nos lembra algumas das dificuldades enfrentadas por esse tipo de óleo. A gente tem aqui na imagem ao lado
é o nariz de uma ferramenta de corte em duas imagens. A imagem da esquerda é com MWF à base de óleo de coco e o da direita à base de óleo mineral. A gente consegue notar aqui um desgaste muito menor e também homogêneo do MWF à base de coco em comparação ao de base mineral. Isso aqui nos dá ali a comprovação dos dados que o artigo nos apresenta, que o óleo de coco tem a capacidade de diminuir a rugosidade da ferramenta e também da peça. Bem, para concluirmos aqui a apresentação do artigo, a gente pode falar sobre algumas perspectivas futuras que ele nos apresenta. E a gente pode, então, destacar toda a questão toda a preocupação dos autores com a saúde dos trabalhadores dentro da indústria e também toda a questão ambiental. Porém, não foi só isso. O artigo também nos trouxe algumas questões científicas de testes que mostram que não só os óleos vegetais são melhores para o mundo, mas também para diversos tipos de aços e como materiais e algumas ferramentas utilizadas nesses aços. Esses tipos de testes nos dão uma grande pesquisa que hoje são feitas para otimizar o uso desse tipo de óleo em toda a indústria. Com isso a gente conclui nossa apresentação sobre o nosso artigo. Foi um artigo bastante interessante de ver para quebrar um pouco a nossa ideia de que os óleos à base de petróleo, principalmente, são os melhores dentro da indústria, que não é só isso, temos diversos outros tipos de fontes que podem ser exploradas no mundo, que podem também nos apresentar bons resultados, até melhores que os MWFs à base de óleo mineral e também, claro, com uma grande sustentabilidade.